Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Shell no Linux, o Bash. Então, os tópicos que a gente vai estar abordando são esses aqui: conceito de Shell, o fluxo do Shell, redirecionamento de fluxo, arquivos de seção do usuário, arquivos de seção globais, seleção do Shell do usuário, variáveis de ambiente e manipulação dessas variáveis. Bom, vamos começar conceituando o que é que seria o Shell, né? Se a gente buscar uma tradução para essa palavra Shell, a gente vai ver muita referência ao termo casca, né? Eu acho que essa palavra casca, ela define bem exatamente o que o Shell se propõe a ser, né? Um sistema operacional, ele precisa fornecer formas, maneiras de interagir com o usuário, interagir com o ser humano que vai conversar com aquele sistema operacional, né? A gente vai precisar, como usuário, estar digitando, utilizando formas de entrada, né, para estar digitando, para de alguma forma instruir qual é o nosso desejo que seja concretizado pela máquina. Então, o Shell é exatamente essa casca, essa camada que possibilita a comunicação da máquina, né, no caso do Linux, o sistema operacional que está sendo executado, com o usuário final, tá? E por que que isso existe? A maioria dos sistemas operacionais modernos, eles são modularizados, e uma parte fundamental dessa modularização é o kernel. Então, o kernel é um núcleo, é uma área protegida, é uma área de contato direto do sistema operacional com o hardware, e não é interessante, por questões de segurança, que o usuário ele converse diretamente com o núcleo, converse diretamente com o kernel. Então, além desse desejo também, ainda tem uma questão também da questão do nível de abstração, ou seja, o usuário também, além de ser mais seguro para o usuário, ele não utilizar diretamente uma comunicação com o kernel, essa comunicação ela seria também muito complexa. Então, o Shell ele aparece como uma forma de possibilitar mais segurança e principalmente também mais facilidade de uso para o usuário. Então, basicamente, a ideia por trás do Shell é essa aí, tá? Bom, vamos para o próximo tópico, né? Vamos falar aqui sobre fluxo do Shell. Na maioria esmagadora dos flavors de Unix, aí, não somente Linux, mas a gente encontra essa ideia de fluxo em praticamente todos os sistemas baseados em Unix, né? A gente tem esse conceito do std-in, do std-out e do std-err, né? Então, esse std ele é uma abreviação de standard, né? Então, a gente tem standard-in, que seria standard input, standard output e standard error. Então, std-in seria a entrada padrão do meu sistema, né? Você pode imaginar o seguinte: como é que um programa ele vai receber dados, informações, né, comandos, né, do usuário. Então, a standard in é uma possibilidade, né, a standard input é uma possibilidade exatamente para os softwares, os programas que estão sendo executados receberem input, receberem entradas do usuário. Quando a gente fala de input, a input mais tradicional seria o que? O teclado, né? O teclado é, por padrão, a entrada é a std-in que já vem por padrão, né? Se não tiver nenhum tipo de redirecionamento, de mudança, né, a std-in ela normalmente vai ser exatamente as teclas, né, os strokes que a gente dá no teclado, né? O segundo tipo de fluxo que a gente tem é o std-out, que é o standard output. Então, o standard output é a saída padrão, né? A saída padrão seria as formas que um software, um programa, ele tem para dar saída, né? Mostrar uma mensagem, mostrar
o resultado de um determinado comando, mostrar alguma coisa, né, normalmente para o usuário, mas também não necessariamente para o usuário, né. Assim como a std-in, você também pode manipular a std-out e você pode redirecionar. Então, a std-out mais usual, mais comum seria a tela, né, o console que a gente tem. Então, quando um comando ele é executado, né, na maioria das vezes ele imprime na std-out, ou seja, ele vai imprimir na tela, né, a menos que seja redirecionado essa std-out para outro local. E por fim, a gente tem um fluxo que é o std-err, né? O std-err ele é menos conhecido que esses dois fluxos principais, que é o fluxo de entrada e saída. O standard error vai ser uma saída especial, especialmente criada para erros, para mensagens de erro. Então, muitos programas, eles, para não misturar a saída esperada, né, ele separa a saída padrão dele para as finalidades principais que ele se pretende a fazer, né? Ele separa a saída padrão dele das mensagens de erro. Então, dessa forma, o programa consegue separar as saídas que ele vai exibir, né? Os programas, muitas vezes eles são desenvolvidos, né, utilizando somente a std-out, mas isso é uma característica do programa. O programa ele pode ser desenvolvido, né, utilizando tanto a std-out quanto a std-err, certo? Que seria o mais correto, né, digamos assim. Tá? Então a gente tem basicamente esses três fluxos aí que são o std-in, std-out e std-err, né, sendo que os dois primeiros naturalmente são mais utilizados, mais conhecidos e mais utilizados. Vamos falar agora sobre redirecionamento de fluxo. A gente já viu que a gente tem os fluxos, né, de entrada, saída, de erro, mas uma coisa interessante que a gente pode fazer é estar manipulando, tá fazendo redirecionamento em cima desse fluxo. Então, a gente tem alguns operadores que são utilizados, que são esses operadores que vocês estão vendo aqui, né, o maior, o maior, o menor, o maior 2 e a barra vertical. Tá? Esses são os operadores que a gente tem para fazer redirecionamento de fluxo. Então, eu vou utilizar alguns exemplos aqui no nosso console aqui que eu tenho do meu lado, né? Deixa eu me logar primeiro aqui. Estou me logando aqui como root para fazer testes, né? Eu recomendo que você não siga o meu exemplo, né? Se você, na medida do possível, se lembre que o root é um usuário extremamente privilegiado e, na medida do possível, você deve evitar o uso do root, né? Você deve utilizar usuários não privilegiados, tá? Para seja lá o que você queira fazer, né? Isso é uma boa prática, né? Mas como a gente está no lab aqui, né? A gente dá uma flexibilizadazinha, tá bom? Vamos pegar exemplos com esse primeiro redirecionamento aqui de fluxo, que seria o maior, né? Deixa eu pegar aqui um comando que eu normalmente poderia dar, né? Que, por exemplo, eu acabei de me logar, então eu estou no meu diretório home, né? Posso confirmar isso digitando um pwd, vai me confirmar que eu estou no /root, que é o meu home, é o home do root. Se eu digitar ls-l, eu vou listar os arquivos, né, que tem no diretório corrente, e "-l" informando que é uma listagem longa, ou seja, com mais detalhes, com mais colunas aí. Então eu tenho apenas 2 arquivos, né, na minha telinha, no meu diretório home do root, que é o /root, né. Imagina que eu quisesse direcionar a saída. Veja o seguinte, quando eu digitei ls-l, o comando ls ele foi processado e ele lançou a saída na minha std-out, ou seja, no meu console, na minha tela, né. Se eu quiser redirecionar essa saída, o que vai acontecer é o seguinte: ao invés do comando jogar o resultado do que ele fez na tela, ele vai jogar para um outro local, né? E aí eu vou especificar um arquivo, né? Que esse arquivo ele vai receber o conteúdo do que seria essa saída, né? Então, vamos fazer aqui, ó, um exemplo. Vou dar o mesmo ls-l, mas aí eu vou colocar, ó, maior, e eu vou colocar o nome de um arquivo. Vou chamar esse arquivo de saída, tá? Arquivo saída. Podia colocar aqui também saída.txt, né? Lembrando que no Linux, nem sempre você vai ter arquivos com extensões, tá? É muito comum no mundo Windows, né, todos os arquivos eles possuírem extensão. No mundo do Unix, não necessariamente, tá? Então,
Eu posso ter arquivos com extensão ou não, né? Isso aí não é uma regra, como é praticamente uma regra que a gente tem no mundo Windows, tá? Então, se eu der um Enter aqui agora nesse comando, olha o que vai acontecer. Eu vou dar um Enter e não apareceu nada. Por quê? Porque a saída do comando, que seria impressa na tela, né, normalmente, ela foi redirecionada para o arquivo chamado saída, certo? E eu posso verificar o conteúdo desse arquivo saída utilizando o comando cat. Então, vou dar aqui um cat saída. E olha só o conteúdo do arquivo saída, né? Ele tem exatamente o conteúdo do que seria a saída do meu comando ls, do meu comando ls-l. Então, com isso, eu consegui redirecionar a saída padrão, né, do comando para um arquivo, tá certo? Esse é o primeiro exemplo, né, que é o maior, né? Vamos fazer um exemplo agora com o maior. O maior, ele tem basicamente o mesmo comportamento, com uma pequena diferença. Ele não invalida o conteúdo anterior do arquivo para onde você está direcionando. Então, se eu utilizar um maior arquivo, né, e esse arquivo eu fizer essa operação várias vezes, o que vai acontecer é o seguinte: cada vez que eu executar o comando, ele vai sobrescrever o conteúdo do arquivo que estava lá anteriormente. Então, isso é equivalente a gente dizer que esse operador maior ele estaria fazendo um append, né? Desculpa, eu comentei o comportamento, na verdade, do maior, né? O maior, a cada vez que você executa, ele vai basicamente sobrescrever o arquivo de saída. Então, se existir algum conteúdo anterior naquele arquivo, ele é perdido, né? O maior, ele vai fazer o que a gente chama de append. Então, ele vai deixar lá o conteúdo anterior, se é que existe no arquivo, e ele vai appendar, ele vai adicionar, né, ao final do arquivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou utilizar o mesmo comando, ls-l, e aí eu vou agora utilizar o maior em cima do mesmo arquivo, tá certo? Então, a gente vai dar um Enter, né? Normal não aparecer nada, porque eu redirecionei a saída, e aí a gente vai dar novamente o cat saída, e olha o que vai acontecer. Veja que aqui agora, ele traz o resultado anterior, né, do primeiro comando, e logo em seguida ele já traz o resultado do segundo comando, né? Como os dois comandos são iguais, né, ele vai trazer basicamente os mesmos nomes de arquivos aí, né? Mas aí veja que ele fez o append, ou seja, ele adicionou, né, ao final do arquivo que já existia, tá certo? Beleza, vamos falar agora do menor, né? Do menor. O menor, ele é um modificador que é utilizado para redirecionar a entrada padrão. Então, imagina que você está utilizando um programa que ele precisa receber entradas, né? Normalmente, quando eu estou utilizando um programa que precisa receber entradas, né, ele vai receber a entrada de onde? Do teclado. Então, quando eu utilizar o redirecionamento, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou usar o redirecionamento de entrada com um arquivo, e aí esse arquivo ele vai ser utilizado para a entrada daquele programa. Então, ao invés de eu estar digitando o comando, o programa ele vai receber as informações que estão dentro daquele arquivo como se eu estivesse, na verdade, digitando, né? Então, é uma forma de você redirecionar a entrada. Deixa eu limpar a telinha aqui. Bom, para o exemplo do direcionamento aqui do stdin, né, eu vou escolher novamente utilizar o comando, aliás, novamente não, acho que a gente não utilizou nesse vídeo o comando cat ainda. Enfim, nós vamos utilizar o comando cat, né, e eu vou utilizar o modificador de redirecionamento menor, né, apontando para um arquivo que eu vou chamar de input. Só que tem um detalhe: este arquivo ainda não existe. Então a gente tem que, antes de executar esse comando, criar esse arquivo, né?
Então deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu vou digitar o comando nano input. O nano ele é um editor de texto bem simples, né? Se usando nano espaço arquivo, ele vai já abrir esse arquivo para a gente estar editando, ou se o arquivo não existe ainda, você vai possibilitar criar o arquivo. Então vou digitar qualquer coisa aqui só para efeito realmente de exemplo, né? Este é o conteúdo presente no arquivo de exemplo do redirecionamento de input. Vou dar aqui Ctrl X, né? Vou dar um Yes para ele salvar. Vou dar um Enter para confirmar. E aí está salvo. Então veja o seguinte, aqui o meu arquivo, se eu digitar novamente nano input, ele vai abrir e possibilitar editar, né? Está aqui o meu arquivo, né? Vou novamente fechar ele aqui com Ctrl X. Vou limpar a tela e aí agora eu vou usar o redirecionamento propriamente dito, né? O cat, lembrando pessoal, ele é um comando que ele é muito utilizado para imprimir, né, o conteúdo de arquivo, de alguma coisa na tela, e também para concatenar, né? Concatenar, você pode concatenar o conteúdo de 2 ou mais arquivos. Mas para a nossa finalidade aqui, a gente quer realmente só visualizar. E aí eu vou usar o redirecionamento, né, do input, ou seja, o menor. E olha o que vai acontecer. Vou dar um Enter. Olha só, ele imprimiu na tela o conteúdo que ele recebeu do arquivo input, né? Então, no caso do comando cat, né, isso não é grandes coisas, até porque o cat, se você utilizar como parâmetro um arquivo, ele já vai entender que é para utilizar, que é para jogar na saída aquele arquivo, né? Mas você vê como uma possibilidade aí do redirecionamento também, tá? Vamos explorar agora um exemplo aqui do redirecionamento de erro, né? Aliás, eu estou vendo aqui que está um pouquinho errado isso aqui. Não é maior 2, é 2 maior. Tá certo, pessoal? Então deixa eu tentar corrigir isso aqui agora, já para vocês não aprenderem errado, né? Que não é nada bom, né? Deixa eu apagar isso aqui. De novo. Aqui é 2 maior. Beleza? Joia, vamos para o exemplo aqui. Vou pegar um comando aqui. Não sei se vocês já conhecem, comando grep. O comando grep posso dar assim, grep, string que eu quero procurar e um arquivo. Então, o que ele vai fazer é procurar por aquela string, aquele conjunto de caracteres em alguma linha que esteja dentro daquele arquivo. Se ele encontrar essa string dentro do arquivo, ele vai imprimir na tela as linhas que possuem aquela string, né? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver os arquivos que a gente tem aqui. A gente utilizou já o comando input, né? Deixa eu dar um cat input para ver o conteúdo desse arquivo. Bom, se eu utilizar um grep pesquisando pelo nome arquivo e instruir ele para procurar o arquivo input, ele vai procurar pela palavra arquivo dentro do arquivo input, tá? Olha o que vai acontecer. Olha, ele retornou a linha aonde eu tenho a palavra arquivo, né? Que é a terceira linha aí. Tá certo? Só que acontece o seguinte, vamos forçar um erro aqui do grep, por exemplo. O grep precisa que eu utilize essa ordem aqui, o grep string, que eu quero pesquisar, e nome do arquivo, certo? Se eu fizer o contrário, ou seja, se eu colocar aqui o nome do arquivo e a string, ele vai achar que arquivo é o nome do arquivo, que não existe. Então ele vai dar um errinho. Vamos ver aqui esse erro. Ele vai dizer no such file or directory, certo? Não existe o arquivo ou o diretório, né? Agora que eu quero, ou seja, isso aqui é um erro, né? E aí como é que eu faço para redirecionar esse erro para um arquivo, por exemplo? A gente vai repetir aqui basicamente o comando, e aí eu vou colocar 2 maior e o nome do arquivo de erro que eu quero gerar, né? Por exemplo, erro, certo? Vamos imprimir agora o conteúdo de erro. Veja que não apareceu nada aqui na tela, né?
E aí veja o conteúdo do erro. Exatamente o erro que ele anteriormente tinha jogado para a tela, né? Que normalmente os erros eles são impressos na tela, a menos que você faça o redirecionamento, né? Bom, e aí a gente tem um último exemplo para mostrar aqui de redirecionamento, que é a barra vertical, também chamado de pipe, né? E a gente vai usar aqui um exemplo bem comum, né? Que é o more, né? O que é que esse redirecionamento aqui ele está fazendo? O pipe ele é um duplo redirecionamento, né? Ele vai basicamente fazer o seguinte: você vai colocar comando à esquerda, pipe, comando à direita. Então você vai colocar alguma coisa assim, por exemplo, ls barra etc é o primeiro comando, barra vertical, segundo comando, tá? O que ele vai fazer o comando da esquerda ele vai gerar uma saída, tá? E essa saída ele vai direcionar como entrada do segundo comando. Então ele vai pegar a saída do comando da esquerda e vai jogar essa saída na entrada do comando da direita, no segundo comando. Então na verdade ele está fazendo dois redirecionamentos ao mesmo tempo. Ele está redirecionando a saída de um comando e a entrada de outro comando, tá certo? Bom, vamos dar um enter aqui. Aliás, deixa eu utilizar primeiro. Se eu der um ls/etc, o que é que vai acontecer? Ele vai me imprimir aqui na tela o conteúdo, o que é que tem lá dentro do /etc, né? Se você observar aí o que aconteceu é que tem tanto arquivo que não coube na minha tela, ele passou, né? Então eu não consegui visualizar tudo que tinha lá. E aí, deixa eu dar um clear. E aí, se eu utilizar o mesmo comando, mas agora eu utilizar pipe e o comando more, eu vou estar pegando essa saída desculpa, clear não, ls/etc, isso, barra vertical more. Então eu vou pegar a saída do comando ls/etc, né? Vou jogar para o comando da direita. O comando da direita, o more, ele faz basicamente o que? Ele pagina. Então ele vai pegar aquele conteúdo e vai imprimir na minha tela em páginas separadas, que eu vou poder, utilizando a barra de espaço, estar passando página em página até conseguir visualizar todo o conteúdo, tá certo? Então vamos dar um enter aqui, ó. O que aconteceu? Ele me imprimiu a primeira telinha, né? Eu vou dar uma barra de espaço, ó, e ele me mostra a segunda telinha que está paginando, né? Terceira, até eu conseguir visualizar todo o conteúdo, certo? Então, inclusive, isso é um recurso muito utilizado em vários comandos, a barra vertical more, né? Ou barra vertical less, que seria uma versão mais atualizada do more, tá certo? Beleza, deixa eu limpar a tela aqui de novo e vamos continuar aqui no nosso próximo assunto, que é os arquivos de sessão do usuário. Então é o seguinte, quando a gente falou no começo desse vídeo que ia falar sobre Shell, na verdade a gente vai concentrar um pouquinho no Shell, que é o mais popular, o Bash. Então o Bash é um dos possíveis Shell que a gente tem, tá? Não é o único, mas a gente está concentrando realmente o Bash aqui pela popularidade dele. Então, como ele é um Shell mais popular, tá? A gente vai se ater, pelo menos nesse vídeo aqui, a falar somente do Bash. Então, toda vez que um usuário ele se loga no Bash, né? O que acontece é que o Bash ele vai criar uma sessão para aquele usuário, né? Então, tem algumas coisas que estão acontecendo, né, durante aquela sessão, desde o momento que a sessão é iniciada, né, logo depois do login, até o fechamento da sessão e o logout, tá? Então, vamos falar sobre alguns arquivos, né, que são específicos do usuário logado, que são esses 4 arquivos aqui, né? Esse til barra, ele é uma referência ao diretório home. Então, sempre que você vir assim, til alguma coisa, na verdade é uma referência ao diretório home, tá? É muito comum também você ver esse tipo de referência em caminhos, né, no Linux, tá? Então, til barra, na verdade, é uma referência ao home, tá? Então, til barra.bashrc é um arquivo .bashrc que está dentro do meu usuário, né? É um arquivo .bashrc que está dentro do meu usuário. .bash_logout, mesma coisa. É o arquivo .bash que está dentro do meu usuário. .bash history, mesmo raciocínio, tá? Vamos explicar a função de cada arquivo desse aqui. Bashrc é um conjunto de comandos que são executados logo depois que o usuário ele faz o login. Então, uma vez que o usuário fez o login, né,
aquele usuário, ele vai, aliás, aquele usuário não, o bash, ele vai executar para aquele usuário, né, tudo que tiver dentro desse arquivo aqui, tá certo? O segundo arquivo aqui, né, seria o oposto, né, o bash logout. O bash logout, ele é um arquivo que vai ser executado toda vez que o usuário fizer o logout. Então, o usuário fez o logout, imediatamente antes do logout, o que tiver lá ele vai ser executado, tá? O terceiro arquivo aqui, pessoal, é o bash history. O bash history ele é um arquivo que ele traz o histórico de todos os comandos que foram executados pelo usuário, né? Com uma observaçãozinha que esse arquivo ele é salvo toda vez que você faz o logout, tá? Toda vez que você faz o logout, ele salva esse arquivo aí. A gente vai já mostrar isso aí. E eu tenho o bash profile, que ele é um arquivo que é utilizado para criar o ambiente, né? As variáveis as variáveis da seção daquele usuário. Então é utilizado normalmente para criar variáveis para o usuário, as variáveis de ambiente específicas do usuário, da seção do bash, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso shell, nesses arquivos, né? Lembrando que eu estou numa distribuição Debian, tá? Então não necessariamente os arquivos eles vão ser iguais em qualquer distribuição, né? Vamos dar um pwd, confirmando que eu estou em /root. Se eu estou logado como usuário root, então lembrando que o home do root é o /root, tá? Diferente do home dos usuários, que normalmente é /home /nome do usuário. Então, se você dá um ls -a, você vai ter acesso à visualização dos arquivos que começam com ponto, né? Que de certa forma você pode entender como um arquivo oculto, né? Ele fica escondido da listagem tradicional. Veja que eu tenho alguns arquivos aqui que antes não apareciam, né? Tem aí o bash history, .bash history, bash logout, bash rc, certo? E, aliás, eu já estou vendo aqui que tem uma correçãozinha aqui também para fazer. Não é o /.bash underline profile, é o .profile, né? Então vamos aproveitar também aqui e vamos corrigir no nosso slide aqui, para não ficar errado, né? Não pode ficar errado. O .profile. Joia, agora está certinho. Agora está certinho. Joia. Bom, vamos ver o conteúdo aqui primeiro do bash rc, né? Vou dar aqui um vi.bashrc. Isso. Vi é um editor de texto, tá? Para quem não conhece, mais uma opção que a gente tem aí. E aí, olha aqui, pessoal, aqui tá o conteúdo do meu bash rc. Então, tudo isso aqui ele é executado no momento que faz o logout, né? Isso aqui é a linguagem tradicional do script e do bash, né? Então, se eu tenho linhas que começam com esse joguinho da velha, com esse... esqueci até o nome, como é que chama? Isso eu chamo jogo da velha, né? É aquela teclazinha que tem no teclado do telefone. Esse caractere especial, ele faz com que a linha ela não seja interpretada, né? Ou seja, que aquilo se torne um comentário. Ou seja, na verdade, todas as linhas aqui, elas não estão sendo processadas porque isso tudo está como comentário, porque tem esse caractere de joguinho da velha, né? Se eu quisesse, por exemplo, tá? Por exemplo, aqui tem uma coisa já interessante, né? Se eu quisesse habilitar aqui essas linhas, deixa eu deletar aqui. Opa, está deletando, por quê? Deixa eu recorrer então ao nano, porque o meu teclado aqui não está configurado. .bash rc. Agora eu consegui. Essas linhas aqui eu vou estar apagando o comentário, tá? E aí, veja que ele está criando aqui, né? Ele está exportando uma variável, lsOptions, tá? E aqui no alias ele está criando ou substituindo comandos, né? Por exemplo, o ls ele vai passar a ser ls espaço lsOptions.
e o LL vai passar a ser ls menos ls options menos L. Né? Então a gente já pode testar isso aqui a partir do momento que a gente faz um logout e um novo login. Né? Então eu vou salvar esse arquivo aqui, Ctrl X, Y para yes, Enter e está salvo. Pessoal, fiz a modificação, como é que eu vou conseguir visualizar essa modificação? Eu vou precisar fazer o logout, tá? E fazer um novo login. Aí é que eu vou conseguir visualizar, porque esse arquivo ele é processado no momento do logon. Então, somente após um logon é que ele vai ser processado. Tá certo? Se a gente dá aqui um ls agora, aliás, um ls agora, não, desculpa, um ll, né? Agora, o que ele vai processar é um ls-l colorido, né? Se a gente tiver algum arquivo diferente aí, ele vai colorir. Como eu só tenho um arquivo regular, ele continua tudo branco. Mas só para mostrar a coloração, né? Vamos criar aqui um diretório, diff exemplo, e aí eu vou dar novamente o comando ll, né? Para você ver. Olha só que beleza, ó. O diretório em azul, né? Porque ele está incorporando o menos color lá, né? Se você observar o conteúdo dessa variável que ele criou, ls option, se eu não me engano, isso. Aí você vai ver que ele traz aqui o conteúdo o menos color igual a alto, né? Que é esse parâmetro que é apendado lá o ls depois como um parâmetro, e é isso que faz com que o ls ele fique colorido, né, sozinho, tá? Com a ajuda do comando alias, né? Vamos para o nosso segundo arquivo aqui, que é o bash logout, né? Deixa eu limpar novamente a tela. O bash logout, ele muitas vezes ele nem vem criado, né? Deixa eu ver se ele já está criado aqui. Aliás, menos LA, desculpa. No meu caso aqui já está criado, tá? O ponto bash underline logout, mas não estranhe se ele não tivesse sido criado previamente. E aqui, ó, esse aqui já foi um teste anterior que eu tinha feito desse arquivo. Então esse arquivo, com certeza ele não veio criado por padrão, né? Esse teste aqui, ó, eu fiz o seguinte, ó, eu utilizei o comando echo, né? E pedi para e pedir para redirecionar para o comando, para o arquivo /root/aaa, que eu vou deixar aqui como tá, né? Deixa eu só sair aqui do meu editor e garantir que esse arquivo não exista, né? Então deixa eu apagar aqui esse outro aqui também. Olha só, agora eu estou sem nenhum arquivo com vários As, tá certo? Vamos dar uma olhada novamente aqui no nosso bash logout. E olha aqui, só confirmando, né, ele vai estar fazendo essa gravação desse arquivo aqui. Então, se funcionar, o que é que vai acontecer? No momento do meu logout, ele vai rodar esse comando e o echo ele vai imprimir essa série de A's e vai colocar no arquivo /root/aaa, certo? Então, se o arquivo for criado com esse conteúdo é porque deu certo, tá certo? Um testezinho bem simples, bem bestinha, mas aí permite que a gente verifique se realmente o comportamento é o esperado. Então, a gente vai fazer o logout aqui, vou fazer um novo logon, e aí vamos ver se funcionou, né? Vamos dar uma olhada aqui. Foi criado o arquivo, olha só, foi criado, né, o arquivo, tá? E você pode ver o conteúdo do arquivo que ele gravou lá. Então, sinal que funcionou, né? Que beleza, né? Muito bom quando funciona, né? A gente fica meio triste quando não funciona, mas quando funciona é uma coisa muito boa. Bom, falamos desses três arquivos, vamos falar agora do ponto profile. De novo eu vou aqui visualizar, já mesmo, só para visualizar. Tá? E aqui ele traz já o conteúdo, né, do meu arquivo profile, né? Isso aqui é um script bem simples, ele está só verificando se existe já uma variável setada, né? Se existe, aí ele vai executar esse arquivo aqui, né? Ele vai executar exatamente o que está dentro do arquivo .bashrc, né? E ele vai executar esse comando aqui também, né? Que é um comandozinho que controla a troca de mensagens entre usuários, tá? Usuários na mesma máquina. Então aqui, pessoal, aqui também é um arquivo que é executado logo após o login, né? Na verdade, esse arquivo aqui ele está chamando o ponto
bash rc, né? É ele que está fazendo esse papel. Aqui você poderia também, se você quisesse, definir variáveis, né? Variáveis específicas para o usuário, né? É muito comum você utilizar esse arquivo para esse tipo de coisa, tá? Vamos sair aqui. Vamos para o nosso próximo tópico, né? Que é ainda arquivo de sessão, sendo que é arquivo de sessão global. Arquivos de sessão global. Então nós temos dois exemplos aqui de arquivo de sessão global, né? A gente estava falando sempre de arquivos de sessão de usuário. Deixa eu limpar aqui. E aí eu vou chamar o diretório /etc e vamos visualizar o conteúdo rapidamente aqui desses dois arquivos, tá? O profile e o /rc. Então o profile, ele já vem aqui por padrão, definindo uma série de variáveis, né? Eu não vou entrar agora em detalhes exatamente o que ele está fazendo, tá? Para você entender bem direitinho o que está sendo feito aqui, você precisa dar uma compreendida nos comandos que são possíveis em um shell script, né, do bash, um script do shell bash, tá? Que ele vai usar aqui ifs, né, condicionais, é uma linguagem de programação, né, simplificada que você pode utilizar para executar para fazer muita coisa, tá? Então vou fechar esse arquivo aqui agora e aí também vamos dar uma olhadinha rápida no nosso bash rc. Opa. Deixa eu ver aqui se existe esse arquivo. Porque aqui no Debian ele está sendo chamado de bash.bashrc. Eu vou inclusive atualizar também o material aqui para não ficar diferente. /etc /bash.bashrc, não é isso? bashrc, joia. E aí vamos apagar isso aqui e vamos jogar isso aqui em cima. Ficar mais organizado, né? Pronto, agora está organizadinho, tá joia. Tranquilo. Vou mostrar aqui o conteúdo, né, do arquivo bash.bashrc. E aí está aí. Né? Lembrando que esses dois arquivos são executados para todos os usuários. Tá certo, pessoal? Então ele é um arquivo global do bash. Joia. Vamos para o próximo tópico. Vamos falar agora sobre seleção do shell do usuário, né? Dependendo da distribuição que você está utilizando, né, ela vai trazer uma shell padrão, né? Mas você pode estar alterando o shell do usuário, tá? Não tem a obrigação de todo usuário utilizar o mesmo shell. Então, se você quer saber os shells que estão disponíveis na sua máquina, né, você pode fazer uma consulta a esse arquivo aqui, o /etc/shells. Vou mostrar aqui. /etc/shells. E ele vai mostrar os shells que estão disponíveis aí pra gente, né? O usuário pode alterar esse shell, tá? Se você quer alterar o shell de um usuário, né? Você pode, tem mais de uma forma de fazer, na verdade. Se você é administrador, você é root, né? Você pode editar diretamente o arquivo /etc/pathwd, embora isso não seja recomendável, tá? Tem uma forma um pouquinho melhor de fazer isso aí, né? Só fazer aqui só para mostrar, né? Você pode vir aqui no usuário e está alterando aqui é a última coluna, né? Tá vendo, tem /bin /bash, você pode alterar o shell desse usuário, né? Joia. Fechar. Aqui uma coisa interessante aqui também, pessoal, aproveitando essa que a gente está falando dos shells, né? Uma forma interessante que você tem de criar um usuário que possa se autenticar, mas que não utilize realmente o console, né? É você criar um usuário com um shell falso, né? Que inclusive tem até um binário que normalmente
ele está presente nas distribuições, que é o false, /bin /false, geralmente, isso. Então você pode utilizar aí, por exemplo, esse binário /bin /false, ele não vai fazer nada. Então é um shell inexistente, né? O usuário, se o usuário ele acerta o login e senha, ele autentica, né? Porque muitos serviços utilizam dessa autenticação, dessa verificação, mas o usuário ele não fica com o poder de utilizar o console, né? Que muitas vezes é uma medida de segurança bem pensada, né? Se o usuário não precisa do console, não tem para que você liberar o console para o usuário, né? E você pode usar o CHSH, né? Que é o Change Shell. Então, com o Change Shell, inclusive o Change Shell, ele pode ser utilizado por qualquer usuário. Então, o usuário, mesmo que não seja root, ele pode alterar o próprio shell dele, tá? Ele pode alterar o próprio shell dele, ele não pode alterar o shell de outros usuários. No caso do root, ele pode alterar o shell de quem ele quiser, né? Ele é root mesmo, então ele que manda e é isso aí, né? Então tem um CH Shell, só mostrando aqui para vocês, né? Como é a interface, é interativo, né? Ele pergunta qual é o login shell. Se você der enter, ele vai permanecer o mesmo que já estava, que é o /bin /bash, como vocês estão vendo aí, tá? E aí a gente pode mostrar também com o usuário não privilegiado, só para mostrar que funciona, né? Aqui eu estou logado como coelho, deixa eu limpar isso aqui. Estou logado como coelho, tá? E se eu der um CH Shell, né? Aí ele vai me pedir para confirmar a senha de coelho. E aí vai permitir que eu altere o shell, tá? Do próprio usuário. Bom, deixa eu comentar uma coisa que eu acabei de me lembrar aqui. No slide anterior a gente estava falando sobre o histórico. Cadê? O history. A gente acabou pulando isso aqui. Tá vendo que tem o bash history, né? Esse arquivo, deixa eu alternar aqui para o usuário root. Esse arquivo, mais um comando aqui para vocês aprenderem. Se eu dou cd enter, ele volta sozinho para o meu diretório home, tá? cd enter, ele volta para o diretório home do usuário atual. Então a gente tem aqui o .bash history, né? E o .bash history, pessoal, se vocês verificarem o conteúdo dele, vou utilizar o more para isso, ele traz todos os comandos que foram digitados pelo usuário, certo? Todos os comandos digitados pelo usuário estão aí. Uma outra forma de eu consultar os comandos digitados, né, é o comando history, certo? Que ele é quase a mesma coisa de fazer aquilo que eu acabei de fazer, né? Eu vou já explicar a diferença. O history, ele numerou, né? Eu posso fazer isso aqui também, né, se eu quiser. Ele numerou os comandos, né? Então, se você quiser, você podia, por exemplo, fazer isso aqui, ó, cat .bash history pipe NL. E olha que coisa maravilhosa, aconteceu a mesma coisa, né? Mostrando novamente o comando que eu dei, cat.bash history pipe, é o barra vertical, NL, que esse NL ele numera as linhas, tá? Beleza. Mas explicando a diferença do comando history, né, para esse comando que eu acabei de dar, que é o cat, que é para imprimir o conteúdo do arquivo .bash history. A única diferença é o seguinte, pessoal, através do history, o comando history, você consegue visualizar os comandos, inclusive os outros que foram dados, né? Já com a consulta a esse arquivo aqui, você vai consultar apenas os arquivos até o último logout. Por quê? Porque esse arquivo bash history, ele é salvo, ele é gravado toda vez que você faz logout. Então, feito o logout, aí beleza, ele grava, né, esse buffer que ele tem no arquivo, tá? Mas até você fazer o logout, ele não grava, ele só está disponível realmente se você digitar o comando history, tá? Bom, vamos adiantando novamente aqui, que a gente voltou, né? Nós estávamos falando de seleção de shell do usuário, né? Então a gente falou do shell, do CSH, falamos da alteração diretamente no PSWD, né? No /PSWD, mostramos lá a coluna que traz a configuração do shell do usuário, né? E para fechar esse tópico aqui, só comentando, você pode fazer essa alteração também através do user mod. Então o user mod, ele tem um parâmetro
que trata exatamente da alteração do shell do usuário. Vamos localizar aqui esse "-s" minúsculo, tá? Através do parâmetro "-s" minúsculo você consegue alterar o shell do usuário, tá? Então o comando usermod, ele é um comando que você pode fazer a alteração, por exemplo, ó, do usuário, do shell do usuário, certo? Utilizando essa sintaxe aqui que eu acabei de digitar, tá certo? Vou dar um enter aqui e ver se funcionou, né? Opa, o que é que eu errei aqui? Ah, porque não mudou, né? Ele disse no changes, então eu permanecer igual, então tranquilo. Bom, vamos limpar a tela aqui. Sempre gosto de limpar a tela, muito bom. E vamos começar a falar sobre variáveis de ambiente. Então, nós temos diversas variáveis de ambiente, né, disponibilizadas para o usuário, mas tem algumas variáveis mais comuns, né? Eu separei algumas aqui, o /home, /path, /main-path, /shell e /editor. Essas variáveis aqui, né, como ela tem uma importância maior, por isso que eu dei uma separada aqui, mas não são naturalmente as únicas variáveis, né? Como é que eu faço para consultar uma variável, né? Bom, tem várias formas, tá? Várias formas. Então, deixa eu até adiantar aqui o slide. Esses comandos aqui, eles fazem manipulações em cima de variáveis, tá? Então, se eu digito aqui o set, ele vai me trazer uma listagem, vou digitar com more, porque normalmente ele vem muita coisa, uma listagem das variáveis atuais, tanto das variáveis de ambiente, né, quanto as variáveis do meu shell corrente, certo? E aí tem uma porrada de variáveis que você pode consultar, né? Se você quiser consultar uma variável específica, uma forma bem prática é usando o echo, comando echo. Você der um echo, espaço, nome da variável que eu quero consultar, ele vai me retornar com o conteúdo daquela variável, tá? Echo $main-path. E ele vai retornar com, opa, que essa variável não está setada, né? Mas deixa eu usar aqui com uma variável que eu tenho certeza que vai estar setada. Olha aí, então ele retorna, né? Então essa main-path, na verdade, ela não está setada no Debian, né? A gente pode até desconsiderar isso aqui, tá, pessoal? Depois eu apago isso aqui. Vamos testar, né? Vamos ver aqui. Já vimos o home path, shell, $shell, olha, esse aí está setado, /bin /bash, $editor, $editor, essa também não está setada. Bom, e aí comandos, né, que a gente pode utilizar, tem o echo, que você pode utilizar entre outras coisas para consultar o conteúdo de uma variável, né? Como é que eu faço para criar uma variável? Eu quero criar uma variável com o meu nome. Não tem problema, é bem simples. No bash você vai colocar o nome da variável, por exemplo, Eduardo, igual o conteúdo que você quer, certo? Bota um número, alguma coisa, coloca aqui só 1, 2, 3, pronto, 1, 2, 3. E aí agora você pode consultar, do jeito que a gente consultou, echo, Eduardo, e ele vai retornar o conteúdo que você colocou, tá? Comentar, pessoal, rapidinho, a diferença do set. A gente falou do set, né? Mostrou o set e o printf. O set, como vocês viram, ele retorna muita coisa. O printf, ele é um comando mais econômico. A diferença do set e do printf é o seguinte: o printf ele mostra somente as variáveis de ambiente, ele não mostra as variáveis do shell corrente. Então, o set ele mistura tudo, ele traz tanto as variáveis de ambiente quanto as variáveis do seu shell, tá? Já o printf não, ele só vai trazer realmente as variáveis do ambiente, né? E aí você pode utilizar o que você achar mais adequado. Se você está buscando entre tudo, né, você pode usar o set. Se você quer buscar somente entre as variáveis de ambiente, você usa o printf. Se você quiser dissetar, ou seja, apagar, né, uma determinada variável, você pode usar o unset. E vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos definir uma variável chamada, sei lá, ABC, igual a 1, 2, 3. Não tem esse dólar aqui, tá? Se eu der um eco $ABC, você vai ver que tá legal, né? Se eu der um set
com grep em ABC, você vai ver que está lá, ela está setada lá, né? Se eu quiser descarregar essa variável, né, da minha memória, eu vou dar unset e o nome da variável, certo? Uma vez que eu descarreguei, vamos fazer o mesmo procedimento aqui, e ela não vai estar mais presente, né? Ó, não retornou nada. Se eu der um set, ele também não vai me retornar nada, tá certo? Bom, pessoal, para finalizar esse assunto aqui da manipulação das variáveis, né, a gente vai falar do comando export. Então, o que é que faz o comando export? O export, ele permite exportar uma variável para ela estar disponível nos processos filhos do processo atual. Então, pense o seguinte, você está executando, quando você está utilizando o sistema, você está executando, na verdade, uma instância do shell, do bash. E toda vez que esse bash ele vai carregar algum programa, ou até uma outra instância do bash, né, ele vai disponibilizar as variáveis para essa instância. É um subprocesso, é um filho daquele processo, né? Então, no comportamento normal, quando você cria uma variável, ela não está disponível, né, para os processos filhos, a não ser que você crie com o export, né? E aí tem duas formas de eu fazer isso, né? Eu posso, em cima de uma variável que a gente já criou, né, vamos criar novamente aqui a variável ABC e vou definir conteúdo 123, eu posso dar um export em cima da minha variável, certo? Opa, desculpa. Não tem um dólar. Isso, export ABC. E aí, se eu tiver um filho desse processo, que tem uma forma bem simples de a gente testar, que é executando uma outra instância do bash, eu posso aqui verificar se a variável ABC está definida. Olha só, me retornou, né? Me retornou, certo? Uma outra forma que eu teria de fazer a mesma coisa seria, deixa eu desetar essa variável aqui, e agora eu vou setar ela utilizando já o export. Então posso utilizar o export mesmo se a variável ela não existir previamente. Então ela já cria e já exporta, né, para os subprocessos ou os processos filhos. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento e a gente vai ver se está disponível essa variável no subprocesso aqui. Você vê que está disponibilizado, né? Só para mostrar como seria o comportamento sem o export, né? Vamos novamente desetar, dar um unset no ABC, e aí eu vou agora definir novamente ABC. Bom, eu vou definir aqui o ABC, né? Só confirmando se já está definido. Posso dar um echo do ABC, joia. E vamos invocar mais um bash e agora vamos ver se ele vai trazer. Olha só, não trouxe, porque eu não usei o export, tá? Então não está disponível aquela variável para os subprocessos, para os filhos daquele processo bash que a gente está utilizando. Bom, comentáriozinho rápido sobre algumas variáveis dessa aqui. O /home ele traz naturalmente o caminho do home do usuário, né? Posso fazer, imprimir novamente aqui. Opa, imprimiu o path, me adiantei. $home, o home do usuário, né? Se fosse outro usuário, retornaria o caminho do home do usuário. O path que eu tinha me adiantado, né? Ele vai trazer os diretórios que são utilizados para o path, né? Ou seja, quando você chama algum binário, algum comando no sistema, ele vai consultar esses locais, esses diretórios, né, para verificar se tem algum arquivo executável dentro lá deles. E é por isso que muitas vezes você tem a impressão que você pode digitar um comando em qualquer lugar, né, exatamente por causa disso. Porque se o comando, se o binário daquele comando, se o executável daquele comando, ele está dentro de um desses diretórios, então realmente você pode utilizar o comando sem referenciar a localização dele, né, de onde você estiver, não tem problema, tá? Você pode executar comandos também utilizando o caminho completo, né? Por exemplo, o ls, né, que a gente usa demais, né, ele está localizado no /bin/ls. Então eu posso digitar /bin/ls e utilizar normalmente aqui, ele vai funcionar, tá? Porque eu sei o comando completo, né?
E para finalizar, né, a gente viu que o mempath e o editor, no caso do Debian, não estavam definidos, né, mas tem um /shell também que eu posso consultar. Eco. E está aí confirmando que o bash, o /bin/bash é o meu shell, né? Então você pode dar uma consultada, você pode dar um set, né, dar uma olhada nas variáveis que vem aparecendo aí, né? Essas variáveis, pessoal, são formas que os programas, os softwares têm de consultar, né, algum parâmetro, alguma coisa, alguma parametrização que existe num shell específico, num usuário específico, certo? Numa distribuição, numa máquina específica. Então é uma forma de você configurar um comportamento para um comportamento opcional, né, muitas vezes para um programa, tá? Porque os programas eles vão estar consultando, né, essas variáveis, e aí, em função do que eles observarem, eles vão ter comportamentos distintos, comportamentos diferentes. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre Shell no Linux, né? A gente focou bastante em Bash. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente fica até a próxima.